gosta de um pão de leite caseiro, fresquinho, quentinho e feito na hora? E se eu te disser que eu vou te ensinar uma técnica para deixar o seu pão com miolo mais macio e mais úmido por mais tempo, você fica comigo até o final? Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio e oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E esse método se chama Tanzong, é um método de preparo de pães asiático muito utilizado na China e no Japão e muito provavelmente também na Coreia, que consiste em cozinhar a farinha com o principal líquido da receita, que tanto pode ser o leite como a água ou ambos, até que se torne um mingau grosso. E ao cozinhar a farinha, o amido presente nela sofre um processo de gelatinização, que não tem nada a ver com a gelatina e sim com o amido. E essa interação do amido com a água, e é este o processo que faz com que tenha uma maior retenção de água, e é por isso que o miolo do pão fica muito mais macio e mais úmido por mais tempo do que no processo normal de preparo de pão, que não utiliza essa técnica. E o processo é bem simples. Você vai colocar numa panela 70 ml de leite, mais 70 ml de água, ou poderia ser toda a medida de água ou toda a medida de leite, não tem problema, com 35 gramas de farinha de trigo. Mistura bem para incorporar e em seguida eu vou passar para o fogo até isso se tornar um mingau grosso. Acende o fogo e vai ficar mexendo sempre até ele engrossar. E na verdade é bem rápido. Assim que o líquido aquecer, você já vai perceber que ele vai rapidamente começar a engrossar, que é a gelatinização causada pelo amido. Olha lá, já começou. Desgruda tudo no fundo da panela, pode abaixar um pouquinho o fogo. Tá pronto, pode apagar o fogo. Agora você vai transferir para uma tigela ou para um prato. Espalha um pouquinho, assim ele esfria mais rápido. Cobre com filme plástico, deixa em contato todinho com o seu creme, para não criar uma película. E só quando ele estiver frio que você vai poder dar sequência ao preparo do seu pão. Todas as receitas de pães que eu já ensinei aqui no canal, como o cinnamon roll, as fatias húngaras, o pãozinho de leite, o pão de Nutella, todas as vezes eu sempre fiz o preparo da massa manualmente, ou seja, nunca usei a batedeira. Desta vez, como esta massa fica um pouco mais mole do que todas as outras, eu vou te ensinar como prepará-la na batedeira usando o gancho de massa pesada. Ou seja, se você não tem este tipo de batedeira que tem este tipo de batedor, não dá para preparar naquela batedeira que tem os dois batedores. E se você não viu nenhuma dessas receitas que eu já mencionei, elas vão estar aqui embaixo na descrição ou vai aparecer aqui em cima para você aprender a fazer depois. Então, eu vou colocar aqui na batedeira 500 gramas de farinha de trigo, 65 gramas de açúcar e 10 gramas de fermento biológico seco. Olha, ele é em pó. Completamente diferente do fermento em pó químico que nós usamos para fazer bolo, que não pode ser utilizado nessa receita. E significa que você também não pode usar aquela farinha que já vem com fermento, porque aquele fermento é o fermento de bolo, o fermento químico. E o fermento que se faz pão é este aqui, o biológico, que pode ser o seco ou aquele em tabletes que tem que ficar na geladeira. A medida é diferente, se você usar o tablete, você multiplica a medida por 3, ou seja, ao invés de 10 gramas de fermento biológico seco, você pode usar 30 gramas do fermento biológico fresco, aquele em tablete. Mistura aqui
E para fazer pão, muita gente às vezes tem problema com a fermentação, principalmente quando resolve preparar na batedeira, que ela causa muito atrito da massa com a tigela, e isso pode superaquecer a massa. Então, por isso, você vai ter que tomar alguns cuidados que eu vou te explicar aqui. E o primeiro deles é dar preferência para uma farinha que não seja a mais barata do mercado, porque normalmente uma farinha de trigo muito barata, ela é também muito fraca e pode ser a razão do seu pão não crescer direito e não fermentar como deveria. Então, tenta usar uma farinha de linha tipo extra ou uma farinha tipo gourmet, que ela vai ser um pouquinho mais forte e você vai ter um resultado melhor. Próximo ingrediente são 160 ml de leite gelado. Então, como eu vou preparar na batedeira, para não correr o risco de superaquecer a massa pelo atrito causado pela batedeira, o leite gelado vai ajudar. Especialmente se você mora num local muito quente, que a temperatura ambiente também vai interferir nisso. Um ovo inteiro e mais uma gema. Pode já adicionar o seu tanzong, que já está frio. Agora eu vou bater por aproximadamente uns 5 minutos ou até que essa mistura fique homogênea. Velocidade média baixa. Veja, já incorporou todos os ingredientes. Então agora eu vou adicionar 80 gramas de manteiga, que ela está em temperatura ambiente, e vou bater de novo por mais 5 minutos até incorporar toda a manteiga. Eu vou colocar uma parte, ligar a batedeira e adicionando aos poucos. Já vou aproveitar e vou adicionar também uma colher de chá de sal. E aliás, uma pergunta que sempre me fazem quando usa manteiga, se é manteiga com sal ou sem sal. Na verdade, não se usa manteiga com sal em receitas de confeitaria e nem na panificação, porque ela não tem só uma pitada de sal, ela é realmente salgada. Porque o sal também é outro ingrediente que deve ser controlado na receita, quando colocar e quanto colocar. Então, vou ligar aqui e adicionando a manteiga aos poucos. Veja, já incorporou toda a manteiga. Olha, é uma massa que fica bem pegajosa. Ela não está pronta ainda. Só para você ver como é que fica a consistência dela. E por isso que fazer na mão vai ser um pouco difícil, porque ela vai grudar. Olha, é uma massa bem úmida, bem hidratada. Então, sovar na mão você vai ter um pouco de dificuldade, porque você já não pode mais adicionar farinha, porque a medida está já equilibrada. Então agora eu vou aumentar a velocidade só um pouquinho e bater por mais uns 5 minutos ou até que essa massa fique lisa. Mas preste atenção, se você mora num local muito quente e puder medir a temperatura da massa, não deixe ela passar dos 26 graus, porque senão você pode acabar perdendo a fermentação dela. Mais ou menos 5 minutos de batedeira. Eu já sei que a minha massa já ficou boa, porque olha, ela já está mais lisa. Veja a textura dela. Ela está bem elástica. Então já pode parar de bater. Agora eu vou tirar essa massa da tigela da batedeira, enfarinhar um pouquinho a bancada. E vou fazer uma bola com ela, fazendo este movimento, olha. Traz para o meio, e aí vai girando aqui, até ela ficar bem lisinha. Agora é hora de fazer a primeira fermentação. Então eu vou transferir para uma tigela, cobrir com um filme plástico, para não ressecar.
E o tempo de fermentação depende exclusivamente da temperatura ambiente. Ou seja, se você mora num local muito quente, a fermentação vai acontecer rápido, ou seja, ela vai dobrar de volume. Mas se você está numa região muito fria, vai demorar mais até que ela dobre de volume. Então fique atento ao tamanho da massa e não ao tempo. A fermentação só está pronta depois que a massa tiver o dobro do seu volume. Então eu vou deixar a minha fermentando e quando ela estiver pronta eu volto para te falar o que fazer em seguida. Se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim toda vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho existe um botão em azul escrito Seja Membro. Clicando nele, você vai ver todos os planos de assinatura disponíveis e clicando em cima de cada plano, você vai ver todos os benefícios que cada um deles te oferece. Dessa forma, você vai dar apoio ao canal e ajuda a mantê-lo e, em troca, você vai receber benefícios exclusivos que somente os membros assinantes terão acesso. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas no meu dia a dia, eu mostro o que eu estiver fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. E quando possível, eu também entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver sua foto, vou deixar o meu like, um comentário para você saber que eu passei por lá e ainda vou compartilhar sua foto no meu Stories. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. Agora sim, a minha massa já fermentou porque visivelmente ela já dobrou de volume. Então agora eu vou tirar daqui. Vou ver qual é o peso que ficou essa massa. 1,51 kg. Então eu vou dividir em 5 partes de 210 gramas cada. E aí quando você dividir, faz a mesma coisa. Coloca a parte todinha para baixo, ó, ou aqui. Enrola e deixa ela descansando por pelo menos uns 15 minutos, porque dessa forma ela vai relaxar o glúten e vai ser mais fácil de modelar para colocar na assadeira. Todas as 5 bolinhas devidamente pesadas e modeladas, então agora eu vou cobrir com um pano para elas não ressecarem. E eu já tenho aqui a minha assadeira, ela tem 30 por 10 centímetros de largura com 9 de altura. E ela já está untada com um spray desmoldante, mas se você não tiver, pode usar normalmente a manteiga derretida com um pouco de farinha. E depois eles descansarem o suficiente, agora é hora de modelar. Deixa coberto aqueles que não foi feito ainda. Eu vou virar essa parte para baixo, aperta um pouquinho para tirar o ar. E você vai criar com o rolo um retângulo. Não precisa ser muito largo, tem que ser mais ou menos da largura da sua assadeira. Abre um pouquinho aqui. E agora você vai pegar essa ponta, vira para dentro e aperta. Vira de novo e pressiona aqui. Ó, vira outra vez e pressiona. Pega a pontinha, vira para dentro. De novo. Faz um pouquinho de pressão aqui. Aqui de novo. Aqui você pode no final esticar essa massa e fechar aqui. Ó. E aí você vai transferir para a forma. Pode deixar um pouquinho de espaço e faz a mesma coisa nas outras 4. E pronto, todos eles modelados.
Já coloquei na forma, lembra que a dobra é para baixo e agora precisa fazer a segunda fermentação. Mas você teria escolha de, ao invés de fermentar agora para assar em seguida, você pode congelar a massa do jeito que está por no máximo uns 3 dias, tira do congelador, espera voltar em temperatura ambiente e só então ele vai fazer a segunda fermentação, ou seja, dobrar de volume, e aí você vai colocar para assar. Como não é o meu caso, ele vai ser assado hoje, eu vou cobrir com filme plástico e esperar ele fazer a segunda fermentação, que é novamente dobrar de volume. E aí então, quando ele estiver pronto para ser assado, eu te mostro que tamanho ele ficou. E a minha massa já fez a segunda fermentação. Olha como ele cresceu. Tá quase chegando na altura da borda da assadeira. Então agora eu vou colocar o forno para pré-aquecer, 180 graus o forno a gás ou 160 o forno elétrico. E ele vai assar por aproximadamente 30 a 35 minutos. E ainda eu vou colocar, tem um ovo batido com um pouquinho de água. Vou pincelar aqui em cima. Então ele vai ficar com uma casquinha bem dourada. E pronto, todos eles pincelados. Então somente quando o forno estiver na temperatura correta que eu vou colocar eles para assar e já já eu te mostro o resultado. E o meu pão já assou. Olha que lindo que ele ficou. Cresceu bastante. Não ficou lindo? Então agora eu vou passar para a grade, porque assim ele esfria mais rápido. Olha que bonito. Vocês não imaginam o cheiro, o aroma do pão que está tomando conta da cozinha. E olha como ele ficou fofinho. Então agora ele vai ficar aqui esfriando, porque se eu abrir agora, ele vai soltar todo o vapor e vai perder a umidade. Então nunca abra um pão logo que ele sai do forno. Deixa esfriar primeiro, porque assim você garante que a umidade vai ser preservada. E o pão já esfriou, então eu já posso mostrar para vocês como ele ficou por dentro. Vou abrir aqui um gomo deste. Nossa! Olha! Massa desfiando, ó. Nossa, gente. Olha aqui, ó. Olha como ele é fofinho. Cheiro maravilhoso. Aliás, ao invés de ter dividido a massa em 5 partes, você poderia ter dividido em 4, você poderia ter dividido em 3, que aí você teria gomos um pouco maiores do que este. Inclusive, poderia ter modelado também em um único formato, em um único tamanho, e o resultado dele seria como se fosse um pão de forma inteiro. A diferença é que você ia abrir neste sentido e enrolar daqui para cá para ficar do tamanho da forma. E aí você teria um pão de forma inteiro, que fica tão bom quanto também. A diferença realmente é só o formato depois de assado. Mas o resultado da massa, essa fofura toda aqui, ó, seria a mesma. E é claro que agora eu vou ter que cortar um pedaço e provar, né? Muito, muito, muito macio. Ó. Olha isso. Minha nossa. Gente, é maravilhoso. É super, ultra, ultra, mega macio, super úmido. E agora só falta a xícara de café, né? Olha, eu não sei vocês, mas um pão macio, úmido, fofinho como esse, eu não resisto. Adoro, sou apaixonada. Então agora, para conservá-lo e manter a maciez e principalmente a umidade para ele não ressecar, porque vocês sabem que pão caseiro
Ele não aguenta tanto quanto os pães feitos industrialmente, porque não tem nenhum tipo de química, não tem nenhum tipo de conservante, então a durabilidade dele normalmente é sempre mais baixa. Mas neste caso, como nós usamos essa técnica do Tangzong, ele aguenta um pouquinho mais. Então deixa bem fechado, depois de frio, num pote hermético ou num saco de celofane ou num saco de ziplock, por exemplo, porque aí você vai ter um pão macio e úmido por pelo menos uns 3 dias. Se é que esse pão vai durar até lá, né? Porque do jeito que ele tá aqui, tá maravilhoso, basta uma xícara de café e um pouquinho de manteiga e a festa tá feita. Mas se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa sua pergunta, deixa sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas lembra de sempre verificar o primeiro comentário que fica fixo no topo da página, porque ali eu já deixo várias informações, várias dicas e muitas perguntas já respondidas, então pode ser que a sua dúvida já esteja lá. Eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.